Voltando a um ponto que você ressaltou na sua intervenção até aqui no WW, você ressaltou como que a aplicação da norma jurídica, às vezes, e não intencionalmente até eu diria, implica o risco político. Você foi enfático nesse ponto. Você diz, independentemente das considerações técnicas sobre o que aconteceu, não aconteceu, o que fez, o que não fez, quem é responsável, quem não é responsável, a aplicação da norma pode acabar sendo vista como aplicação de ou sendo um ato injusto. Agora, é uma consequência política do ponto de vista da atuação do STF, que, como o André Marcílio agora ressaltou, está no meio de um embate político, quer a gente goste ou não de afirmar isso, que é o julgamento, o primeiro que a gente conhece na história do Brasil, de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Esse episódio de hoje, Cláudio, traz para você indicativos de alguma eventual alteração de postura do STF? Ou é simplesmente vamos limitar um pouco o dano que isso daí evidentemente causou na percepção de como o próprio Luiz Fux se refere publicamente à dosiometria da pena da Débora? Olha, eu acredito que o STF vai provavelmente, a partir de agora, tentar calibrar melhor essas decisões, né? A gente deve lembrar que muitos desses que foram julgados pelo ato do 8 de janeiro, pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, eles, na realidade, foram julgados pouco tempo depois do próprio episódio acontecer. Então, creio que realmente ali você tinha ainda um momento de grande comoção que pode ter afetado as decisões dos ministros do Supremo, levando à aplicação daquelas penas muito duras, né? E ali, sem que você individualize algumas condutas, dei aqui o exemplo anteriormente daquele cidadão que quebrou, né, o relógio histórico lá de Dom João VI, que estava com uma camisa do Bolsonaro, inclusive. Quando você olha aquele sujeito, fala, esse aqui claramente não é alguém que estava ali de brincadeira, não é uma mera pichadora de batom, né? A gente está falando de algo muito mais violento. O indivíduo que tentou, inclusive, quebrar as câmeras que o filmavam e tudo mais. É claro que esse sujeito pode levar uma pena maior do que alguém que, digamos, passou por ali, estava até na frente do quartel, entrou eventualmente no prédio, mas não teve atitudes tão violentas quanto essa. Agora, como é que você vai individualizar isso? Você precisaria saber. Ali você tem um crime cometido por uma manada de gente, você tem um monte de gente produzindo esse tipo de atitude. Então, o Supremo precisou lidar com esse tipo de caso, né? Agora, passado um certo tempo, né, feita também a crítica por parte de muita gente na sociedade, talvez desses excessos que o Supremo cometeu, e agora o Supremo, diante do julgamento dos verdadeiros artífices da tentativa de golpe, que são esses que estão agora sendo julgados pela primeira turma, você vai falar, bem, se eu apliquei 17 anos para alguém que entrou ali, né, e que eventualmente nem chegou a produzir necessariamente um dano, e agora eu estou falando de alguém que, na realidade, é o arquiteto dessa tentativa de golpe, inclusive planejou assassinar ministro do Supremo, presidente eleito, vice-presidente eleito, bem, quanto que eu vou dar de pena para essa pessoa se eu dei 17 para aquela? Eu acho que é diante disso que os ministros supremos estão sendo postos agora, né? Vai aplicar quanto? 100 anos para essa pessoa? Porque se o Bagrinho recebe 17, quanto recebe o líder do processo? Então, acho que é disso que se trata. Esse é o fator que tem, evidentemente, impacto político a partir das decisões que são tomadas no âmbito judicial. E acho que é diante disso que o Supremo está posto agora. Ao entrar no núcleo golpista, a luz que se lança sobre esses aí que foram a massa de manobra, ela revela coisas que até agora talvez não estivessem recebendo a devida atenção. Então, eu acho que é esse o momento sobre o qual o Supremo vai ter que se debruçar agora. Dosar melhor a punição desses que eram defensores de golpe, estavam ali insuflando o Exército, as Forças Armadas a agir como golpistas, não estavam ali a passeio. Acho que nisso o ministro Alexandre de Moraes está cercado de razão. Ele, o ministro Dino, todos que ali falaram, inclusive, na sessão da primeira turma. Mas não tem, evidentemente, o mesmo peso nesse processo que tem esses que estão sendo julgados agora. Então, acho que é essa calibragem que precisa ser feita para evitar justamente uma deslegitimação perante a sociedade, perante a opinião da sociedade, a respeito de todo esse processo, que pode até comprometer a tremenda importância que tem esse julgamento, que é, como eu já falei, dar um recado de que golpismo não é mais aceitável. É preciso virar essa página de um país que tem uma longa tradição, não só de golpismo, mas de deixar os golpistas impunes. E acho que a gente chegou no momento em que não é mais possível fazer isso.